Boa noite a todos. E espero que estejam bem, dentro do possível. E nós vamos iniciar esta reunião, elevando nosso pensamento a Deus e pedindo a sua proteção para todos nós, nossas famílias, nossas crianças. Pedindo a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos conceda a graça de que mais nós necessitamos em cada momento da nossa vida. Então, juntos, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Agradeço a presença do vice-diretor Jacó, a Romualda, coordenadora, a Sara também coordenadora. A gente tem uma pauta para esta noite, então nós vamos desenvolver a pauta e depois, se vocês tiverem alguns questionamentos, algumas questões, a gente está à disposição também para escutar e, dentro do possível, responder. Tá bom? Muito obrigada. Eu passo aqui a palavra para o professor Jacó, o vice-diretor da escola. Ele tem uma palavra também. Boa noite. Boa noite, irmã Cecília, Romualda e Sara. Breno, que está aqui atrás das câmeras, né? E prezados pais, alunos. A gente tem toda uma pauta aí para seguir, né? E a primeira fala é sobre uma pesquisa que os pais estão esperando o retorno. Vocês responderam uma pesquisa em relação à volta ou não das aulas, né? Eram várias perguntas. A pergunta número 9 realmente questionava em relação à vacina, se os pais, quando que os pais gostariam de enviar seus filhos à escola. O resultado, tá aí no slide, se a gente pegar aí a grande maioria, né, que não mandaria em hipótese alguma, ou que esperaria a vacina, né, nós vamos ter aí mais de 50% das pessoas que não mandariam os seus filhos para a escola. Pensando nisso, na segurança de todos, na segurança dos professores, em todos os protocolos que teriam que ser assumidos se acontecer algo, né, dentro da escola, a escola decidiu, então, que nós não retornaremos enquanto não houver segurança para os nossos alunos. Provavelmente nós vamos até o final do ano dessa forma remota, a não ser que tenha algum decreto que obrigue as escolas a retornarem. Mas enquanto isso não acontecer, a gente permanece com aulas remotas, a gente tem desenvolvido bem as aulas remotas, né? Os alunos têm acompanhado na medida do possível, os professores se desdobrando aí, ainda mais, quanto menor os alunos, né, mais os professores se desdobram para manter a atenção, para dar um retorno positivo, e a gente acredita e estamos tendo retorno que tem sido a contento. Então, nós vamos manter essa forma até o final do ano. Acreditando que em 2021, né, nós acreditamos na vacina e saindo o mais rápido possível, e nós retornaremos com as aulas presenciais em 2021. Assim nós acreditamos, assim rezamos, tá bom? Vou passar a palavra para a Romualda, para a Sara, que vai falar sobre o segmento do ensino infantil. Obrigado a todos. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite a todas as famílias que estão nesse momento nos assistindo. Eu gostaria de agradecer muito a presença virtual de vocês nesse momento. Bom, o Colégio Santa Ângela é uma instituição de ensino que se orienta na visão de todas as dimensões dos seus educandos: mente, corpo e espírito. E na educação montessoriana, né, o nosso olhar diante do conhecimento nós vemos essa criança e nós olhamos esse conhecimento como uma ação desse sujeito que está em processo de aprendizagem.
e não somente como um processo de transmissão do professor para o aluno. Na educação montessoriana, nós temos o seguinte lema: educar com amor, educar para a vida, que é o mesmo lema que nós vemos nesse slide, que também é o de Santa Ângela. Não há educação sem amor. E falando nisso, né, dessa educação com amor, falando da educação montessoriana, eu recordo novamente aos senhores os 3 pilares da educação montessoriana, que é o ambiente preparado, o adulto e a criança. Sendo a criança o nosso ponto principal. Sendo a criança o nosso ponto principal. Eu queria falar agora, até mostrar um próximo slide para vocês, para conversar diretamente com uma criança, mas a criança que nós carregamos em nós. Não falo agora essa mensagem para a criança de 3, 4, 5, 6 anos. Eu falo agora com a criança que nós temos em nós. Por quê? Porque quando nós tomarmos a consciência que nós carregamos essa criança e aprendemos a respeitar essa criança que habita em nós, nós também vamos olhar de uma maneira diferente para a criança às quais nos foram confiadas a missão de educar. Então, eu quero deixar a mensagem para vocês que está no slide. Para a criança que se esconde em todo pai, mãe e educador. Que essa seja uma parte cuidada. Para que possamos ser verdadeiramente os educadores que todas as crianças necessitam. O verdadeiro educador está sempre presente, mas apenas como facilitador, agindo de maneira cuidadosa, dando tempo e respeitando a criança, deixando com que ela experimente esse mundo que é meu e que também é nosso. O verdadeiro educador é aquele que prepara o ambiente, seja ele na família ou na escola. É aquele que permite o desenvolvimento de atividades e a descoberta do nosso mundo e também da sua comunidade, da sua cultura. Enfim, um educador com um espírito científico, que sabe observar, respeitar o ritmo individual, facilitar a descoberta do mundo, que é o viver diário da criança, desde o primeiro respirar até o crepúsculo da vida. No próximo slide, nós vamos ver o que essa pandemia exigiu de nós. Então, temos aí 4 pontos. No próximo slide, nós temos 4 pontos, né, que a pandemia acabou exigindo de nós. Ela exigiu de nós criatividade, flexibilidade, teve uma mudança de rotina, né, na nossa vida, e também acabou gerando um senso de colaboração muito maior. Esses pontos que estão aí, né, são também os princípios da educação montessoriana. Por que a criatividade ela é um princípio da educação montessoriana? Primeiramente, nesse ponto da criatividade, eu tenho que agradecer as professoras, as educadoras, as guias montessorianas, pela criatividade que elas vêm demonstrando, o carinho e a atenção na realização das atividades, na elaboração das atividades para as crianças.
Quero também agradecer e parabenizar todas as famílias que também estão tendo que ter muita criatividade para mudar e se adaptar a essa nova rotina. A criatividade, ela é desenvolvida a partir do momento na educação montessoriana, quando as guias apresentam as atividades, fazem a apresentação da atividade para as crianças, e essas são convidadas a repetir a apresentação. Nesse momento que a criança está ali sozinha, fazendo a sua atividade, ela vai encontrar os desafios. E nesse desafio, ela está tendo também a oportunidade de desenvolver a sua criatividade. Como viver essa criatividade no nosso momento atual, nesse momento de pandemia? As professoras na educação infantil, quando elaboram os vídeos, elas procuram fazer os vídeos para as crianças. Como estava lá naquela primeira frase, o adulto, ele deve ser um facilitador. O adulto que está ali do lado, acompanhando a criança, ele precisa ser um facilitador. Porém, é necessário deixar a criança fazer, deixar que a criança encontre o desafio daquela atividade. E se ela encontrar aquele desafio, o adulto está ali como facilitador. E também pode contar com o apoio das professoras, das guias, os pais têm essa disponibilidade para sempre entrar em contato conosco. A flexibilidade. Na educação montessoriana, a flexibilidade, ela tem relação com o controle de erro. O que seria esse controle de erro? Todo material montessoriano, ele possui um controle de erro. Errar faz parte do processo de aprendizagem. O erro, ele está presente na nossa vida em todos os momentos. Quando erramos, aprendemos. E sempre aprendemos algo novo. Porque existem várias formas de fazer alguma coisa. E a criança só vai descobrir isso a partir do momento que ela realiza a atividade, acontece o erro faz parte desse processo de aprendizagem. E nós precisamos respeitar essa criança. A rotina. No ambiente montessoriano, a rotina se faz presente no momento da livre escolha. Nesse ambiente preparado, a criança tem a oportunidade de escolher qual atividade ela vai realizar. E ao fazer isso, ela acaba criando a sua própria rotina, tendo a sua própria maneira, né, de estabelecer a sua rotina. Isso é muito importante para o desenvolvimento da sua ordem interna. Como fazer essa rotina em casa? A importância dessa rotina em casa. É muito importante que a criança tenha uma rotina, que ela saiba o momento e a hora adequada para a realização da sua atividade. Isso é muito importante, uma vez que as crianças não têm ainda uma noção do tempo. Então, é importante que elas tenham essa rotina estabelecida, porque isso gera segurança para ela. E é muito importante para esse processo de aprendizagem. A colaboração. A colaboração é algo natural no ambiente montessoriano. É algo que nós vemos, né, diariamente, víamos, né, nesse ambiente presencial, essa colaboração. E hoje, mais do que nunca, essa colaboração, ela se faz necessária. É por meio da colaboração que nós vamos conseguir vencer os desafios que nos são propostos dentro da pandemia. É somente unidos, juntando as nossas forças, que nós vamos aprender e vamos sair juntos desse momento. Por isso é tão importante a colaboração das famílias junto à escola. É muito importante.
Dentro desse momento de colaboração, eu queria colocar algumas coisas. Nós, da educação infantil, estamos sempre buscando a melhor maneira de chegarmos até vocês. Sabemos que, né, os desafios são grandes, mas também contamos, né, com esse trabalho que nós realizamos, procuramos sempre realizar em equipe, dentro da escola, e agora nós precisamos realizar em equipe junto com vocês, família. Para a próxima semana, nós temos algumas propostas novas. Vamos manter as atividades sendo enviadas pelo WhatsApp aos senhores, como nós já fazíamos. As atividades pelo Zoom também vão continuar acontecendo. O diferencial é que o nosso objetivo agora é tentar aumentar um pouquinho dessas atividades pelo Zoom. Nós estávamos realizando uma vez por semana, então o nosso objetivo é tentar fazer pelo menos 2 vezes por semana. E tentar realizar essa atividade junto com as crianças. As atividades que são enviadas aos senhores, né, pelos kits que nós elaboramos. O nosso objetivo é tentar fortalecer um pouco mais esse vínculo com as crianças, para que elas possam também, né, junto com a professora, desenvolver e realizar essa atividade. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a BNCC. Os trabalhos realizados na educação montessoriana, aqui no Colégio Santa Ângela, e também as atividades que são elaboradas, né, pelas professoras, elas têm base nesse currículo que a BNCC elaborou. São 5 campos de experiência. Então, nós procuramos relacionar esses 5 campos de experiências da BNCC para a educação infantil com as atividades, com as áreas de aprendizagem do método montessoriano. Por exemplo, a parte de vida prática. A parte de vida prática está diretamente relacionada com o cuidado pessoal, o cuidado com o outro, o cuidado com o ambiente. Qual a relação com os 5, né, com 5 campos de experiências da BNCC? Essa área da vida prática ela está diretamente relacionada com o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. A parte de vida prática, então, tem essa relação com um dos 5 campos, né, 2 dos 5 campos da BNCC. A área sensorial. A área sensorial na educação montessoriana, ela está ligada, né, ao desenvolvimento dos sentidos. E nós fazemos relação com o campo da BNCC, que é os traços, os sons, cores e formas. Linguagem. A linguagem na educação montessoriana, nós trabalhamos a linguagem de maneira fonética e a relação que nós fazemos com um dos campos de experiências da BNCC é escuta, fala, pensamento e imaginação. Vocês podem observar que as professoras, elas sempre colocam alguma historinha, né, para estimular essa questão da imaginação, que é muito importante também nesse processo de desenvolvimento das crianças. E, por último, nós temos as 2 últimas áreas da educação montessoriana, que é a matemática e o aspecto cultural, que nós fazemos relação com o campo de experiência da BNCC, que é os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Bom, a educação infantil, ela é muito importante. Essa é a fase de desenvolvimento da criança, a fase de maior desenvolvimento da criança. Nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor, mesmo em tempos de pandemia. Um outro pedido que eu queria também deixar aqui para as famílias da educação infantil
é que durante a realização das atividades, por exemplo, atividades de inglês, que agora eles estão começando a fazer pelo Zoom, a turminha do Infantil 3 e do primeiro ano, né? Eu sei que dá vontade, né? Quando eles estão ali fazendo a aulinha, da gente chegar e falar a resposta, contar a resposta para eles. Mas é muito importante deixar que eles tenham esse momento de interação junto à professora. Que eles enfrentem esse desafio de descobrir a resposta. E se não souber a resposta, né, a qual a pergunta foi feita, se eles não souberem responder à tia, tudo bem. Tudo bem. Lembra lá daqueles pontos que eu acabei de conversar com vocês, né? Da flexibilidade. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, nós precisamos deixar essa autonomia das crianças, né, fluir. Precisamos dar autonomia às nossas crianças. E eu quero que vocês saibam que vocês podem contar sempre com o meu apoio e com o apoio de todas as professoras. Que possamos educar e cuidar bem das nossas crianças para ajudarmos na construção de um futuro melhor. Sara, você cuida aqui para mim, para aparecer mais. Boa noite a todos, aos nossos queridos familiares e alunos que estão nos assistindo. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, né? É uma forma nova aqui para nós, dentro da tecnologia usada em tempos de pandemia, né? Novos tempos, novas formas de trabalho, comunicação, enfim. Mais uma vez, em nome do Colégio Santa Ângela, especificamente pelo segmento do Fundamental 1, agradeço a parceria de todos. Sem a cooperação de vocês, nosso trabalho não faria nenhum sentido. Continuamos juntos, focados na transmissão, acompanhamento e mediação das atividades desenvolvidas com e pelos nossos alunos. A Sara já falou um pouquinho sobre a BNCC dentro do segmento dela, e eu também reafirmo que nosso projeto pedagógico, mesmo com o ensino online, considera os campos de experiências da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, pois também nos fundamentamos em nosso material didático, que é o SAS, que está se adequando a cada dia a esse novo cenário. Inclusive, muitas adaptações rápidas e úteis foram feitas para nos atender nesse tempo, né, de aulas à distância. Roteiros de estudos foram atualizados, videoaulas foram criadas desde a educação infantil até o 5º ano, que não havia ainda no portal SAS, né? Essas videoaulas, elas iniciavam através dos 6º anos. E temos também avaliação online para os 5º anos, que até já fizeram a provinha SAS. Foram muito bem e foi uma maneira muito facilitadora de trabalhar assim. Bom, podemos ir para o próximo? Bem específico para o segmento do Fundamental 1, sobre as avaliações do 3º bimestre, né? Vamos iniciar essas avaliações de nosso 3º bimestre em breve, a partir da semana que vem, já para as turmas de 4º e 5º anos. Então, vamos reforçar algumas orientações que até já foram passadas a vocês no 2º bimestre, né, através de um comunicado. Mas é sempre bom reforçar, e nós estamos vendo, né, estamos sentindo o apoio
da família com as crianças também nesses momentos das avaliações online. Reforçando um pouquinho, que a criança, que o aluno, estude com antecedência os conteúdos definidos para cada avaliação, mesmo as provas sendo feitas em casa e tendo um tempo maior para a conclusão. Então, é bom que a criança tenha o compromisso, né, de realmente estudar. É claro que ela vai poder consultar a apostila, que ela vai ter a ajuda de vocês, né? É impossível isso não acontecer como estamos trabalhando. Mas é bom que ela tenha uma rotina, que ela realmente estude, mesmo ela tendo essas facilidades. As crianças, elas podem sim receber as orientações, né, de quem está acompanhando aí durante esse processo de estudo domiciliar. Entretanto, não passem, né, como a Sara até já fez uma pequena referência aqui, as respostas prontas para as crianças. Não é saudável para o fortalecimento da autonomia delas. Tentar, primeiramente, não consultar a apostila, a fim de verificar o conhecimento absorvido. Pensar um pouquinho, ler as questões, né, com bastante atenção, para depois, então, concluir a resposta. E que as crianças sejam incentivadas, sim, a ler várias vezes aquela pergunta e todas as alternativas da resposta, que é exatamente o que as professoras fazem na sala de aula, quando estamos trabalhando de forma presencial. Dessa forma, estamos ensinando nossas crianças, né, a conduzirem um processo que daqui a pouco elas terão, então, autonomia e independência para seguirem avante, né, quase que sozinhas. Então, realmente, é um ensinamento, é uma condução. Assim como a gente ensina a andar, a falar, a gente também ensina como estudar. Somos todos corresponsáveis e o nosso objetivo é o mesmo. É a formação, o crescimento, a autonomia das nossas crianças. Devemos ajudar, sim, bem como também, né, cobrar e incutir nas crianças aquilo que é responsabilidade delas. Isso para o bem de cada uma, porque é muito importante essa elaboração da autonomia e da independência dos nossos pequenos. Passando agora para uma outra comunicação a vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a semana de 12 a 16 de outubro. Nós já tivemos alguns responsáveis, alguns familiares perguntando como vai ser, né? Realmente não teremos a semana de recesso, que constava, né, no nosso calendário, porque estamos vivendo um momento diferenciado. Mas teremos, sim, uma pequena pausa para os nossos pequenos da Educação Infantil e Fundamental 1, assim como os alunos de Fundamental 2 e Ensino Médio tiveram também uma pausa, né, uma pausa assim dinâmica, divertida, que foi a OUSE, que foi a Olimpíada, que eles participaram. Então, para nós, para os nossos segmentos, será assim: no dia 12 de outubro, já é mesmo o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é recesso escolar. No dia 13 de outubro, colocaremos recesso do Dia do Professor. Na verdade, o Dia do Professor é dia 15 de outubro, mas nós vamos levar esse dia 15 para o dia 13, para facilitar o trabalho, né, e o descanso também de vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, nós não teremos as aulas normais. Normais que eu digo, quando as crianças, né, têm aquela programação recebida, enviada pelas professoras, com as aulas, as atividades, os exercícios, né? Serão dias bem divertidos, de atividades lúdicas e interativas que acontecerão por lives. Nós temos aqui um resumo do que vai acontecer, então, nesta semana da criança. Dias 14, 15 e 16.
No dia 14, haverá uma live da contadora de história. E vamos contar também com atividade de artes nesse dia. Teremos a participação de uma contadora de história de fora de nossa cidade, que vai colaborar com a gente. E algumas de nossas professoras também irão colaborar nessa live. Ainda no dia 14, tem atividade de educação física com a tia Gabriela e a tia Graça. No dia 15, teremos um show de mágicas que será transmitido para as crianças. E também teremos uma live com a tia Valesca, tia Melisa, que passarão aí umas receitinhas e farão umas atividades bem divertidas com as crianças. No dia 16, teremos uma live musical, interativa, de brincadeiras, dançantes, com a tia Ana Elisa. E no segundo tempo do dia 16, uma atividade com as professoras, diretamente com as professoras essa atividade, mas aí vai ser uma surpresa para vocês. Nós não vamos divulgar aqui ainda não. Tá bom? Então, eu acho que vocês vão poder, ao mesmo tempo que vocês descansam, também se divertem um pouco, né? E tem essa pequena pausa aí, nessa luta toda, né, gente? Que nós sabemos que não está fácil, mas não podemos desanimar. Temos que seguir fortes e firmes para vencermos. São muitas novidades, são muitas inovações e estamos aprendendo muito com tudo isso, né? Está sendo de grandes aprendizagens para todos. E eu fico muito feliz quando não apenas eu, mas todos nós da equipe, recebemos das professoras e até das próprias crianças e pais esse retorno, né, das crianças tão empolgadas e tão aptas a trabalhar com a tecnologia. Mesmo com o tempo, às vezes, um pouco movimentado com os estudos e as atividades, elas conseguem incrementar as aulas com vídeos, com músicas, e isso mostra para nós, né, a dedicação e o interesse também de todos. Bom, eu até já falei um pouquinho sobre isso, mas para fechar bem essa fala e essa alegria que é de ver as crianças participando e enviando para a gente seus vídeos, seus estudos em forma de música, em forma de dança, em forma de maquiagem, né? Difícil não se emocionar com essas imagens, com todo o empenho, enfim, com a dedicação das crianças e suas famílias e seus responsáveis. Nós acreditamos que cada tarde escolar é importante, cada criança é muito importante. E todo o suporte necessário é indispensável às adaptações em todos os lares, aos educadores e aos estudantes. Gratidão a todos vocês. Vamos em frente, juntos. Meu agradecimento especial também a toda a equipe da escola, direção, coordenação, funcionários, professoras, que estão sempre muito abertas a aprender novas tecnologias, a estarem assim dispostas mesmo a atender a todos na medida do possível. Meu agradecimento em nome de todo o Colégio Santa Ângela. Muito obrigada, boa noite. Se houver dúvidas, entre em contato conosco que responderemos para vocês. Agradeço a presença virtual.